Contos de fadas em português. O Príncipe Perfeito. Era uma vez, numa terra muito longínqua, uma princesa muito bonita. Ela vivia num castelo muito grande e tinha muitos empregados para a servir. Mas a princesa não era feliz. Um mago tinha se apaixonado por ela. O cruel mago queria possuir a princesa. Transformou-se num gato gigante e seguia a princesa para todo o lado. Apenas um príncipe poderia de pisar o rabo do gato gigante e nessa altura a princesa ficaria livre. Não muito longe dali vivia um príncipe muito formoso que ouviu falar da princesa muito bonita. Isto é terrível! A princesa tem de ser libertada! Ministros! Não deveis informar ninguém da minha chegada. Apenas servirá para alertar o gato. Irei pisar o seu rabo quando o mago estiver a dormir. E foi o que aconteceu. Pisou o seu rabo e de súbito... Como te atreves? Liberta a princesa imediatamente! Ordeno-te! Eu vou libertá-la, mas quem te irá libertar a ti? E nunca se tornará rei a menos que aceite este facto. Porque o teu reino apenas terá um rei verdadeiramente perfeito. Esta maldição não faz qualquer sentido, pensou o príncipe. O meu filho perceberá de imediato que tem um nariz enorme. E ter um nariz grande não é nada perfeito. O melhor é não me preocupar com isto. Naquela manhã, a princesa era a mulher mais feliz do mundo. Todo o reino rejubilou pelo cruel mago ter desaparecido. A princesa, de imediato, casou com o príncipe. O príncipe ficou tão feliz por casar com a bonita princesa que se esqueceu por completo da maldição. E a princesa, que era agora rainha, deu à luz o seu primeiro filho. A felicidade não durou muito tempo, porque a rainha não conseguiu sobreviver. O reino ainda não tinha recuperado da sua perda. O príncipe Hyacinth era agora o único herdeiro do trono. Oh, meu Deus! Aquilo é um nariz normal. Cobre-lhe metade da cara. Oh, não digas isso. Ele é o nosso futuro rei. Temos de nos certificar que ninguém menciona o seu nariz grande. Não pode haver motivo para o príncipe se sentir envergonhado. É nosso dever escondê-lo e nunca deixar que ele o descubra. E foi assim que os ministros e os cortesãos decidiram esconder a grande imperfeição no rosto do príncipe. Todas as fotos de homens com um nariz normal foram retiradas do castelo. Todos os empregados, o mordomo, o porteiro, foram avisados. Ninguém poderia alguma vez mencionar o grande nariz. Todos deveriam elogiar o príncipe e o seu enorme nariz. Na escola, os professores chegaram mesmo a adulterar a história. Mostravam apenas os guerreiros que tinham um grande nariz. Toda a gente se ria daqueles que tinham um nariz normal. Os ministros fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Chegaram mesmo a pedir aos homens mais belos do reino que usassem grandes narizes postiços sempre que entravam no palácio. O príncipe cresceu admirando e sentindo-se orgulhoso do seu grande nariz. A imperfeição foi escondida. Grandioso príncipe! Chegou o momento da vossa coroação. Mas como bem conheceis as regras... muito bem, formoso príncipe. Vou tratar rapidamente dos preparativos. Os nobres e os ministros estavam tão habituados a mentir sobre o nariz do príncipe que se esqueceram de informar o rei de Besford da sua imperfeição. O rei concordou com o casamento, até que... Oh, Alteza! Grandioso príncipe! A princesa de Besford foi feita prisioneira! Há notícias de que foi lançada uma maldição sobre ela. Está refém num palácio de cristal. Besford está em busca dela neste momento. Exército, eu mesmo vou procurar a minha princesa! E foi assim que o príncipe partiu com os seus homens. Quando estavam no meio do deserto, uma tempestade de areia separou o príncipe dos seus amigos. Quando acordou, deu por si numa terra estranha. Andou e andou
mas não conseguia encontrar ninguém. Tenho fome e muita sede. O que faço agora? Oh, esperem. Aquilo é uma casa. Minha senhora, eu perdi-me. Poder-me dar um pouco de água e alguma comida? Oh, é claro. Pareces cansado. Entra. Espera. Isso é o teu nariz? É mesmo muito grande. Eu pego morto. O quê? Ela de súbito começou a falar tanto. E o meu nariz não é enorme. O nariz dela é que é muito pequeno. Mas tenho fome. Por isso o melhor é não discutir com ela. Senhora, tenho muita... Não disseste que tinhas sede? Vou pedir aos meus homens que te sirvam um pouco de água. A água é vital para o nosso corpo. Sabias? Desculpa, mas o teu nariz perturba-me bastante. Ele sempre foi assim tão grande. Por que ainda estás à espera aí fora? Pareces cansado. Não queres entrar? Quero sim, mas presumo que quer antes falar do meu nariz em vez de convidar alguém com fome e sede para a sua casa. Oh, tu falas demasiado. Entra! Eu falo demais? Eu? Oh, meu Deus! É só porque tenho fome. Assim que o príncipe entrou na casa, ficou surpreendido. A casa estava decorada com as melhores antiguidades. Parecia ser tão rica que o príncipe ficou espantado. É esta a sua casa? Mas mais parece um palácio. Quem sois vós? Eu perdi a minha casa, por isso construí uma. Sabes, eu fui rainha numa terra distante. Há uns anos andava eu a caçar e perdi-me completamente. Felizmente tinha todas as minhas joias e uma mão cheia de homens comigo. Na verdade é uma história engraçada. Eu não me apercebi quando virei no sítio errado e penetrei cada vez mais nos bosques. Quando consegui sair, vi este lugar. Na altura estava a contar uma história aos meus homens. A história de um rei e de um gato gigante, um gato enorme. Mas, atenção, o gato não era nada. Comparado com o teu nariz. Será que ela alguma vez vai parar de falar do meu nariz? Ela perdeu-se enquanto estava a falar com os empregados. Será que ela não percebe que a sua imperfeição de falar tanto a trouxe até aqui? Queres ouvir a história da princesa e do gato gigante? Eu preferia... Muito bem. Já que insistes. Então, na verdade, este gato era um mago que amaldiçoou o príncipe quando ele lhe pisou o rabo. Já percebi. Foi dito aos empregados para ignorarem a imperfeição da rainha. Ela fala demasiado, mas eles devem ter sido instruídos a não o dizerem. Não aguentava mais. Minha senhora, peço-lhe que pare de referir-se ao meu nariz. É muito rude. Por acaso eu disse que a senhora fala como um papagaio e que tem um horrível nariz minúsculo. Já o meu nariz torna-me formoso e eu estou orgulhoso dele. Obrigado pela comida. Partirei em busca da minha princesa. Presumo que não tenhas espelhos no teu grande palácio. E mesmo que encontres a tua princesa no Palácio de Cristal, como é que vais conseguir? Aposto que nem consegues ver os teus pés com essa coisa enorme na tua cara. Eu sou um príncipe respeitável. Não entrarei em discussões mesquinhas consigo. Vou-me embora imediatamente. Isto é estranho. Ela tem razão. Eu não consigo ver os meus pés. Mas se calhar isto é normal dos reis e das rainhas. O que é que ela sabe? Ela nem sequer percebeu que me mostrou uma forma de quebrar a maldição. No caminho, o príncipe teve de atravessar o mercado. Muitas das pessoas por quem passava apontavam para o nariz do príncipe e riam-se. Isto é muito estranho. Toda a gente por aqui tem narizes tão pequenos. E depois acham que o meu é que é estranho. Todo este reino é estranho. Mas a dúvida tinha-se instalado na mente do príncipe. Todos tinham narizes pequenos, mas ninguém parecia feio com eles. Quando chegou ao Palácio de Cristal, chamou a princesa. Princesa, sou eu, o príncipe Hyacinth. Vim para vos salvar. Aqui estás tu? Mas o que é isso na tua cara?
Isso é o teu nariz? Podemos falar do vosso nariz minúsculo mais tarde. Deixai-me quebrar a maldição. O príncipe trepou pelo castelo e pegou na mão da princesa. Quando ele estava prestes a beijá-la, percebeu que os seus lábios não conseguiam chegar à mão da princesa. Maldição! Nunca me tinha apercebido disto antes. O meu nariz é de facto enorme e eu tenho de viver com ela. Esperai, vós sois a mesma senhora de idade que não parava de falar do meu nariz. Como conseguiste chegar aqui? Onde estão os vossos empregados? Eu não sou uma rainha, meu príncipe. Eu tive de me disfarçar para que tu visses a tua imperfeição. O teu reino foi amaldiçoado por um mago. Deves aceitar a tua imperfeição para te poderes tornar o rei. E agora conseguiste quebrar a maldição. Ainda não viste o teu nariz, meu príncipe? O meu nariz? Oh, ele agora tem um tamanho normal. Então, agora não tem qualquer imperfeição. Não, meu filho. Todos nós temos imperfeições. Tu não quebraste a maldição, é de facto importante. Mas em demasia impede-nos de ver os nossos defeitos. Só conseguimos alcançar aquilo que de facto queremos quando conseguimos identificar as nossas imperfeições. Tal como tu fizeste ao encontrar a princesa e quebrar a maldição por reconhecer a tua imperfeição. Só quando vemos as nossas imperfeições, nos tornamos perfeitos no seu verdadeiro sentido. O príncipe e a princesa, um verdadeiro rei perfeito.